Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Hoje é com muita alegria que nós nos encontramos novamente, né, para falar dessa doutrina maravilhosa na nossa vida, com a nossa companheira Maria Paula, né, falando simplicidade e pureza de coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, nos itens de 1 a 4. Então, sejam todos muito bem-vindos e que a nossa noite, né, seja maravilhosa, e nós agradecemos a presença de todos. Vamos iniciar com uma canção de Carlinhos Conceição e com o nosso amigo depois Francisco Anastácio fazendo a prece inicial. A música Casa Espírita do maravilha. Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou. Séculos de elaboração exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz,
reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Senhor Jesus, divino amigo, estamos nesse momento, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade abençoada e certamente, Senhor, ficando devendo a Tua misericórdia todas essas possibilidades que nos chegam, que é de confraternizarmos, de entrelaçarmos os nossos corações. Por isso, Jesus, fica conosco, ampara-nos, proteja-nos com a Tua misericórdia infinita nesse mundo de provas e expiações. E que assim... Graças a Deus. Muito bom, Francisco, muito bom, Jerônimo, Decimar. Quero agradecer aí o Decimar por ter proporcionado, né, aos nossos amigos essa condição de estar junto com a gente na noite de hoje. Maria Paula, amiga, agora é com você. Agora é comigo. Então, vamos botar o primeiro slide. Comigo não, com todos nós. Então, nós temos aí o assunto a ser falado na noite de hoje. Deixai vir a mim os pequeninos. É uma das bem-aventuranças, bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. E no item 2, então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 13 a 16. Então, esses são os dois itens que nós começamos, que começa, né, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 8, né? Capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro. E, em seguida, eu começo fazendo duas perguntas para quem quiser responder. Pode passar o slide, Paulo? Pode passar o slide 2. O que nós precisamos para ter o coração puro? Alguém pode falar? Alguém tem uma ideia? Pode dar uma ideia para a gente? Ou ninguém se atreveu? Vamos deixar as pessoas... Não, as pessoas estão pensando assim a respeito, né? E onde podemos encontrar as condições para essa pureza? Ó, a Carminha levantou a mão, Maria Paula. Abre o microfone, Carmen. Já desmutei. Eu penso que o coração puro, nesse nosso momento, nesse nosso estágio, ainda não é muito comum, não, né? Tem sido para poucos.
Porque o reino dos céus, o reino de Deus, ou esse reino de felicidade, de serenidade que a gente busca, a gente ainda está em construção em nós. Então, eu, sinceramente, né, pode ser que haja, né, quem já tem o coração puro, como Jesus disse que era ser preciso para poder entrar no reino dos céus, ou seja, para tomar posse desse reino, para viver esse reino, né? E como eu aprendi com Haroldo Dutra, que o reino dos céus é o estágio de comunhão perfeita com o Criador, eu penso que a gente ainda está em busca disso. Tenho dito. E então, onde nós podemos encontrar as condições para essa pureza? E você já botou ali, ó. Patrícia botou, que é o amor, que nós podemos encontrar, que nós podemos trabalhar em nós mesmos, né? Mais alguém? Eu concordo com a Carmen no sentido de dizer que a gente ainda está um pouco longe dessa pureza de coração, né? É um processo, eu também entendo como um processo. Penso quando a gente se propõe, né, nesse melhoramento diário, buscar se reavaliar, buscar mudar a postura, né? A gente está buscando aí esse coração puro e é o se melhorar, se purificar, repensar a vida, né? Sabendo que a gente ainda está longe, está mais perto do começo do que do fim, mas que a gente vai chegar lá, né? Talvez essa aproximação da angelitude, né? O coração puro está difícil. Sim, porque o coração puro estaria perto da perfeição, né? E nós estamos muito longe disso, né? Exatamente. Não vamos desanimar, né? Não. Porque a gente entende que vai chegar lá, a gente crê, sabe que vai chegar. Mas, assim, hoje realmente eu concordo com a Carmen nesse sentido desse distanciamento um pouco. E essa distância, ela não é dimensionável, porque estamos ainda sem condições de entender, né, esse período de tempo que nos separa. Aí a gente lembra de Emmanuel, né, quando Públio, na reencarnação seguinte, que vem como escravo Nestório, e já vem cristão, seguidor, morre como cristão, pregador da Boa Nova. Mesmo assim, diz a própria Haroldo Dutra, que teve ainda sucessivas encarnações e veio se redimir como padre no Brasil. Ou seja, a pureza que qualquer um que lê o livro 50 anos depois, fala assim, esse homem é um santo, né? É um homem que já está quites com a lei. Mesmo assim, ainda voltou, e só teve, ele mesmo se achou em condições, falou assim, agora estou pronto. Mas ali sim, ele se redimiu aqui no Brasil. Por isso que Haroldo, até dentro desse comentário dele, diz que por isso que o Brasil é o coração do mundo, porque regenera almas, citando esse exemplo de Emmanuel. Não, só para corroborar um pouquinho isso que o André está falando. Quer dizer, a gente precisa atingir o estágio de fraternidade, de vivência da lei de justiça, amor e caridade. A gente precisa olhar o outro como irmão verdadeiramente. Então, isso se a gente vê, Emmanuel, apesar do salto de qualidade que deu, ainda tinha um monte de aresta para parar, enquanto o nosso pretérito, né, complicado, enredado, ainda tiver para trás, para a gente se reajustar diante da lei em relação a esses equívocos cometidos, a gente não está com pureza de coração. A gente não está ainda... O reino dos céus ainda está sendo construído dentro da gente. Exato. Precisa muito esforço e muita caminhada, né? Para a gente ver o estágio que a gente está. Irmão, para a gente, hoje, é esse ser lá no alto, mas tudo que ele passou para chegar, né? Eu ouvi uma vez numa palestra, né? Ninguém nasce.
Ninguém dorme Jaqueline e acorda Chico Xavier. Não é assim. Verdade. É um processo muito bom, longo. né? Não Natureza é? não dá saltos, né? Exatamente. Então, mais alguém? Enquanto não. Não? Então, vamos lá. É porque nós vamos perceber que quando Jesus fala no coração puro, o que seria a impureza do coração, né? Nossas malícias, nossos costumes errados, né, que nós trazemos da nossa educação, o abuso dos prazeres sexuais, né? O orgulho, o interesse egoísta e outras falhas morais cujas manchas não são bem mais difíceis de remover do que aquelas existentes na superfície das coisas, né? Às vezes é muito fácil você chegar, limpar um móvel, tirar aquela impureza ali, não ficou bom, você vem com outro produto, tira de novo, mas as nossas impurezas, elas não são fáceis, né? Nós já trazemos elas de muitas encarnações, já estamos vindo cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas por muito tempo. E nós continuamos, apesar de todo o conhecimento, de tudo que nós aprendemos, ainda com essa dificuldade, né? Porque não é o fato de nós termos espíritas que nós somos melhores do que os outros, estamos em melhor condição. Às vezes, muito pelo contrário, nós aprendemos e às vezes nem por isso praticamos, né? Nós temos ainda a necessidade dessa repetição constante para perceber, para compreender, conseguir encontrar o caminho para alcançar essa pureza. Ou, é claro que não a perfeição agora, né, nem tão cedo, mas começar a encontrar o caminho com pequenas doses de mudança, porque nós somos muito resistentes às mudanças, né? Nós estamos passando aí por esses problemas da Covid e nós vemos como é difícil educar um povo. Das coisas mais simples, nós ainda não sabemos os costumes, os hábitos sociais nossos ainda estão difíceis. Imagine o moral, né? Para você pegar, entrar numa fila, numa condução, empurra, cada um primeiro eu, se dane o resto, né? Nós estamos no hospital vivendo um caos na saúde pública e onde o amor, a atenção ao próximo está muito longe. E nós ainda temos dificuldade de largar a nossa zona de conforto, de sair da nossa situação cômoda para ajudar o outro, para socorrer. Para agravar mais ainda, no caso dessa doença, é uma doença que você não pode estar indo nos lugares onde ela está, porque você também se contamina. Parece uma coisa assim, né? Que Jesus manda que a gente socorra, mas tem situações que você não pode socorrer e nós ficamos sem saber como agir. Porque nós ainda temos muita dificuldade de compreensão das leis que Deus está no nosso íntimo e nós ainda temos dificuldade de pôr em prática. Nós vamos perceber que no livro dos médiuns, no item 228, ele deixa claro que o orgulho é o principal obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Maria Paula. Oi. Desculpa te interromper, porque a Carminha tinha levantado a mão. Aí, se você mudar de assunto, não, pode falar. Ou você engrenar em outra leitura... Porque lá no começo, Maria Paula, você falou uma palavra que, no meu entender, é o nosso calcanhar de Aquiles, ou seja, é a pedra de tropeço para a gente alcançar para a gente caminhar na direção dessa pureza de coração. Que você falou do interesse, o interesse pessoal. É muito difícil agir sem interesse pessoal. Ele está escondido por detrás das nossas ações. A gente sempre pensa na gente primeiro, até nesse aspecto aí do socorrer o outro. A gente sabe que é nossa obrigação socorrer o outro, mas o nosso interesse pessoal é nos manter saudáveis. É um conflito entre ir, né, e ao
nós mesmo temos tempo, que fazer, né? a desculpa boa é a minha responsabilidade é em não passar a doença também. Mas lá no fundo, a gente tem medo de adoecer. Quer dizer, porque o interesse pessoal está presente em todas as nossas ações ainda. Também aí entra a lei de conservação, né? Quando a gente alcançar esse estado de pureza, conservação. É como os cristãos faziam, eles iam cuidar da peste. Como que foi que o cristianismo se disseminou? Foi por ocasião da peste. Porque os cristãos iam cuidar dos doentes sem medo, sem temor. E isso fez com que o mundo percebesse, né, o entorno percebesse que tinha alguma coisa naquela doutrina que fazia com que eles não temessem a morte, que eles fossem cuidar dos doentes. Olha como é que a gente está distante. Eu sei que eles eram pessoas que já vieram para isso, eu sei que tem um pretérito, né, trabalhando nesse sentido, mas isso não é desculpa para a gente tem que estar atento, sabe, com isso. Esse interesse pessoal é uma pedra mesmo no sapato da gente, sabe? E esse interesse pessoal nada mais é do que orgulho, né, Carminha? O egoísmo, né, que é filho do orgulho. Egoísmo, orgulho e egoísmo. E isso é muito difícil, dar esse passo, nós dificultamos muito dar esse primeiro passo, ou às vezes nós damos o primeiro, mas paramos, e não avançamos, né? Não avançamos nessa situação. Tem mais alguém? Não, pode continuar. Então, no livro dos Médiuns, diz o seguinte: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque aqui a criatura menos confessa a si mesmo, porque nós nunca queremos reconhecer, enxergar em nós essa dificuldade. Nós mascaramos, assim como você falou, Carmen. Nós mascaramos, eu posso pegar essa doença, eu posso... Mas, no fundo, né, é o nosso egoísmo, é o orgulho que nos impede de nós tomarmos um passo na modificação nesse sentido. Onde nós podemos encontrar as condições para essa pureza? Jesus já mostrou N caminhos, né, para nós encontrarmos, né? Mas o item anterior, que fala a bem-aventurança que é os pobres de espírito, nos dá o roteiro, que fala sobre a humildade. Por quê? Porque a humildade vem do humus, que é o solo fértil, é onde existe a condição de abertura, enquanto o orgulho nos coloca na condição de donos da verdade. Aí nós não deixamos nada, nenhuma informação, mesmo que ela venha, é como se a gente tivesse impermeabilizado. Nós lemos, temos a informação, temos acesso, mas nós não utilizamos, porque aquilo, nós estamos impermeabilizados, nós não permitimos que aquilo de fato nos acesse. É claro que, como a dona Regina Quadro falou lá na reunião anterior, né, que eu fiz uma pergunta a ela a respeito, de morador de rua, que às vezes a gente quer modificar, ajudar, nós não vamos poder modificar todas as situações, nós não vamos poder modificar todo o contexto das coisas, porque ainda não está no momento para isso. Mas, às vezes, nem um passo único para ajudar, para fazer qualquer coisa mínima que seja, nós também nós temos dificuldade de fazer. Né? Às vezes é o que ela falou, o morador de rua está ali nem para a gente falar assim, bom dia. Ou eu não posso levar para dentro da minha casa, mas eu posso pegar um copo de água, trazer um refresco. Nem isso. Às vezes, nós não fazemos o grande nem o pequeno. Nem a situação mínima, né? Carminha, pode falar. Eu quero fazer um meia-culpa. Quer dizer, meia-culpa? Isso que você está falando aí. Umas semanas atrás, nós conversamos que uma coisa importante que a gente pode fazer pelas pessoas, e que eu achei muito legal, por exemplo, ver o Decimar lá na casa do Chico, do Jerônimo, fazendo visita. Não precisava nem ser visita, era só dar uma ligação, fazer um telefonema. Aí eu quero dizer para vocês, passou mais uma semana, eu não liguei para ninguém.
A minha desculpa é a minha irmã, a doença da minha irmã, que está mexendo comigo, com o meu equilíbrio, mas isso não é desculpa. Entendeu? Eu já repeti várias vezes aquela passagem do Chico, quando a cunhada dele ficou hospitalizada, que o André lembrou para a gente numa palestra há pouco tempo, e que ele não consegue socorrer o desequilíbrio da cunhada, e que ele vai visitá-la no hospital e fica muito triste, volta para casa acabrunhado. O que o Emmanuel fala para ele? Você chorou, ele estava chorando, porque ele ajudava tanta gente e não conseguia ajudar a cunhada, não é isso, André? Aí, o que Emmanuel falou para ele? Você chorou por causa de todos aqueles outros pacientes que estavam lá? Ele não. Então, será que os Xavier são mais importantes do que os outros? Eu já repeti isso para mim um monte de vezes. Porque eu vejo a minha irmã lá e eu fico mal. Mas é só a minha irmã? Não, tem um monte de gente na condição dela. E eu não fico triste de ver. Para você ver o interesse pessoal, como é que é forte na gente. Entendeu? E o sangue, né? Não é só o sangue, é. A gente ainda ama só aqueles que são próximos da gente, que a gente se afiniza, os nossos parentes consanguíneos, ou os amigos queridos. A gente não consegue amar o outro, ser fraterno de verdade com o outro. Então, a gente está muito distante disso. Eu sei que o amor é o caminho, mas o amor também, o nosso amor, ainda, o que você falou, ainda está muito contaminado pelo egoísmo. Né? Complicado ainda para a gente. Sim, ainda é muito complicado. Mas nós temos que caminhar, né? O André vai falar, está na frente. Sim, sim. Dentro dessa fala que a Carmen falou, e você também, o que acontece é que a doutrina espírita, ela não nos traz a salvação, como algumas religiões co-irmãs. Ela nos traz uma cartilha, né, um direcionamento. Mas nós temos que reconhecer que somos espíritos milenares caminhando para ser melhor em cada encarnação, em cada existência. E essa direção que a doutrina nos traz de fazer assim, 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 assado, às vezes a gente acaba se cobrando muito, porque realmente nós temos essas limitações, por serem imperfeitos ainda. Então a gente tem que se preocupar, né, em pelo menos fazer o melhor possível. Não, se a gente não tem condições de fazer o melhor para aquela pessoa, aquilo como desejar, como a gente desejaria, mas fazer o melhor que está ao nosso alcance, né? Para até se sentir bem. Porque senão, daqui a pouco você se acha incapaz e não merecedor da ajuda da espiritualidade, porque você às vezes não liga, porque você não dá atenção, porque você fez isso ou aquilo. E a gente tem uma doutrina que ela não nos cobra, porém está sempre nos alertando, para que a gente não venha a cometer erros. E aí, contando uma história simples e rápida, que aconteceu comigo, uma vez eu estava andando em Nova Iguaçu, eu quase tropecei em um morador de rua, né? Era uma criança, eu literalmente pulei assim no susto e continuei andando. E aí, de repente, veio um amigo espiritual e falou assim: que espírita você é? Aí eu parei no calçadão de Nova Iguaçu. Parei no calçadão de Nova Iguaçu. Assim, você quase caiu em cima da criança e você não vai fazer nada. Aí voltei, né, fui lá e redimi os meus pecados. Né? Aquele dia tentei consertar ganhando bônus horas. André, botaram a criança na tua frente para tu tropeçar. Desse jeito. Então, eu não podia... Pois é. Eu não podia trazer a criança para casa. Mas naquele momento ali, depois do puxão de orelha, eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele momento. E é assim. É muito difícil quando nós vemos essas situações. E no outro dia eu estive me perguntando, eu pensei assim, meu Deus, por que nós não fazemos nenhum trabalho nesse sentido? Nós não temos trabalho nesse sentido. E hoje nós vemos, infelizmente, mulheres com crianças muito novas, bebês de colo na rua, torta e direito. E é uma situação assim que mexe muito, muito com a gente. Eu, pelo menos, eu fico muito incomodada com essas situações.
e fico me cobrando muito às vezes e fico me perguntando por que nós não fazemos nenhum trabalho nesse sentido, né? São coisas a pensar aí no futuro, né? Mas tem mais alguém para falar? Não, Paula, pode continuar. Então, vamos passar para o próximo. Pois é, nós vamos perceber que Jesus... por que Jesus utiliza a imagem da infância como símbolo da pureza? Né? Jesus, naquele momento, revoltado, né, com os apóstolos, com as pessoas que estavam ali em volta, naquela reunião, ele pega a criança, né? Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Porque ele percebe que eles estavam afastando as crianças ali daquele momento. Então, nós vamos perceber que Jesus usa o símbolo da criança. Por quê? Como símbolo da pureza. Ele dizendo que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. Quer com isso dar a entender que, enquanto não tirarmos de nós os pensamentos vulgares, a linguagem descuidada e as ações desonestas, no sentido mais amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade e a simplicidade personificadas na infância, não estaremos em condições de comparecer à presença de Deus. Cuidemos, então, do refinamento de nossas ideias e maneiras para que um dia, ainda que longínquo, possamos ter a ventura de ver a Deus face a face. Nossa, está muito longe isso, né? Nós vamos perceber que ele coloca a criança porque ela é um símbolo de simplicidade, de humildade, para que nós nos coloquemos na situação de aprendizes, de retornar ao início lá, quando nós tínhamos o coração mais puro, não tomado pelos maus costumes, pelos hábitos que fomos adquirindo, os milênios e milênios de aprendizagem, e ainda continuamos trazendo essas impurezas e essas imperfeições, né? Ele, claro que também fala da criança, porque a criança, a necessidade do espírito vir na infância para que a mãe, né, tenha aquele carinho com aquele ser que está ali começando, né, que nos faz parar, ficar babando com a criança, com o bebê e tudo mais. Então, a necessidade do esquecimento do passado, mas principalmente nesse item, ele vem mostrar para nós a necessidade de nós termos o coração puro como essa criança, trazer a simplicidade, a humildade de pensamento, a humildade de nos reconhecermos em condição ainda de aprendizes, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho nos impede de nos colocarmos nessa situação simples. Fala, Carminha. Estou fazendo estudo de parceria com você, ninguém fala nada. Pode fazer. Não, talvez Jesus quisesse que a gente atentasse para o fato da autenticidade das crianças. Sim. As crianças são autênticas, elas não fingem sentir o que não estão sentindo. Elas agem, né, com sinceridade absoluta, com transparência absoluta. E a gente, por causa disso que o André falou, é um cuidado que a gente realmente deve ter. A ânsia de se tornar uma pessoa melhor por tudo que a gente tem de informação, é um perigo a gente colocar máscara de angelitude, se achar melhor do que é, achar que não tem mais o direito de fazer as coisas. Isso é o pior caminho. Porque aí a gente foge da humildade que é conhecer exatamente como é que a gente está. Conhecer exatamente qual é a nossa condição. A gente só vai crescer no caminho da evolução, da pureza, no caso, da evolução, no momento em que a gente se vir como a gente é, olhar para dentro e se perceber ainda cheio de defeito.
Não, eu acho que o símbolo da eu criança também. também é isso, né? O símbolo da autenticidade, da transparência. A gente tem que ser como eles. A Se olhar criança e não tem perceber. papa, né? A criança não tem... Fala. Paula, deixa eu só dar um pitaco aí também. Fala. Em relação à questão da criança falar o que sente, né? E às vezes a gente, enquanto adulto, né, atrapalha nesse processo aí da criança que não guarda rancor, né? Que acabou de ter um conflito ali com um coleguinha, ele já está abraçando, já está brincando, já está... já passou aquilo ali, né? Perdoando, não guardou aquilo ali. Eu acho que isso também é um ensinamento dessa passagem, né? No sentido de trazer essa necessidade da gente buscar ultrapassar as dificuldades, né? E tentar viver bem um com o outro. Eu acho que esse é um dos ensinamentos que mais ficou para mim, né? Dessa passagem, de deixar vir as minhas criancinhas. E já me vi quantas vezes, né, falando para aluno, né, que não, olha, vamos separar porque está brigando e se não quer ter sua amizade, muitas vezes a gente, quanto adulto, né, a mãe fala isso para a criança, não quer ser seu amigo, deixa para lá, brinca sozinho. E aí a gente vai tirando essa pureza da criança, essa não forma empresta o material, não. O material que eu compro é só para você. Não empresta, não. Isso aí. Né? Quantas vezes, né? A gente se vê em situações assim. Mas isso é muito importante, porque nós, adultos, nós trazemos o coração tão impuro nesse sentido que realmente nós nos aborrecemos, aquilo fica na nossa mente. Nós temos que trabalhar para tirar aquilo do nosso coração. Enquanto que a criança não, daqui a pouco ela já fez as pazes, está ali. Tem mãe que até fala, você é muito sem vergonha, já fez as pazes, já está falando com fulano, né? É mesmo, exatamente. Isso é falta de amor próprio, isso é falta de... Ensina a criança quando ela está ali, né? Porque nós sabemos que até os 7 anos, né, a criança está... os costumes dela enquanto espírito, que na verdade ela está na fase infantil, mas o espírito tem toda uma bagagem, né? E até os 7 anos ela não lembra de nada disso, né? Porque ali é fácil a gente trabalhar a criança, passar todo o ensinamento. Então, nós percebemos que quem estraga, às vezes, os filhos somos nós mesmos, né? Quando nós não passamos, ou equivocadamente, por questões também da nossa educação, que nós também vamos trazendo alguns equívocos, passamos para os filhos informações que não seriam as corretas, não seria a forma de agir, né? E vamos passar então para o próximo slide. Deixa eu voltar a compartilhar. Aí. Então vamos lá. Quem pode ler aí? Eu leio. Diz o Senhor: colocarei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus. Hebreus 8:10. Não é necessário buscar fora, nem é preciso esperar que alguém nos diga: siga por este ou por aquele caminho, assevera Paulo de Tarso, que virá um momento existencial em que perceberemos que as leis divinas estão impressas em nós. Por isso escreveu aos Hebreus: colocarei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. Nossa Senhora. E aí nós percebemos nessa fala que Deus fala bem claro: colocarei minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Ele escreveu todo um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo um
roteiro nos mostrando tudo que nós devemos seguir. Deveríamos não, que nós devemos seguir. Né? Porque Kardec organizou toda essa doutrina para a gente, esses ensinamentos. E aí nós percebemos o quanto nós somos desorganizados, desatentos, porque com todos esses ensinamentos, com todo esse Pentateuco, com todas a compreensão, com tanta coisa para nós lermos, estudarmos e colocarmos em prática na nossa vida, nós ainda temos a necessidade de buscar fora, esperar que alguém nos diga para seguir este ou aquele caminho. Quando está tudo impresso na nossa mente, no nosso coração, nós temos todos os caminhos a seguir. Então, para que esperarmos que os outros nos digam e ensinem o que está escrito dentro de nós? Basta despertarmos para essa verdade e não desviarmos a atenção para fora. Apenas observarmos atentamente a voz sapiencial da própria alma. Um dia nos tornaremos traduções vivas das leis naturais ou divinas na Terra. Ou seja, essas leis são naturais. Elas estão no nosso íntimo. Quando alguma coisa nos incomoda, é essa lei natural que está falando mais alto. É a lei que Jesus deixou impressa dentro do nosso coração, do nosso íntimo. Nós já nascemos com todo esse roteiro. Mas mesmo assim, nós continuamos fugindo do caminho, dessa busca, né, de trilhar o caminho certo, ainda cometendo os mesmos erros. Nós vamos perceber que, ao longo do tempo... Paula, a Carminha quer falar, tá? Se você... Pode falar. A irmã se do For, o próprio Hamed, os espíritos têm falado para a gente uma coisa que é para nos alertar. Caraca, eu perdi. Esses textos que eu tirei foi do livro do Hamed. Muito bom. Caramba. Peraí. É preciso ler dentro da gente, a gente vai buscar fora. Pô, eu perdi. Enquanto eu esperava, foi. Prestando atenção no que ela continua. Se voltar, eu volto a falar. Eu queria só acrescentar aí, Paula, quando você fala, né, que está dentro da gente, mas eu acho que a nossa imaturidade espiritual não nos permite enxergar isso, né? Não nos deixa agir de acordo com essas leis, porque nós muitas vezes não a entendemos como deveríamos, né? A leitura que a gente faz ainda é tão equivocada, como vocês falaram aí anteriormente, a questão do egoísmo, né? Do orgulho, que são as maiores pedras que nós temos. Então, nós não sabemos fazer essa leitura do jeito que ela deveria ser feita, né? Ou a mensagem chega e a gente não sabe interpretar, não consegue transformar isso em ação, né? Ainda olhando pela nossa lente embaçada, pelos nossos equívocos, a gente continua falhando, né? Era isso mesmo. O que eu ia falar da irmã, assim, do Hamed? Eles falam do analfabetismo emocional. Porque nós somos analfabetos emocionais, nós não aprendemos a olhar para dentro e não conhecemos as nossas emoções. E para desvendar, para fazer essa leitura dessa lei que está inscrita na nossa consciência, é através das emoções que a gente vai perceber, captar, né? Encontrar a senha, decodificar essa mensagem. Para isso, a gente tem que identificar o que a gente sente, tem que trabalhar nossas emoções. Por isso que eles falam tanto isso do analfabetismo emocional, que é uma coisa que nos atrapalha, porque a gente não se conhece. Emocionalmente, a gente não se conhece. Mas como é que a gente vai consertar as coisas de acordo com a lei? Como é que a gente vai vivenciar a lei se a gente, como a Jaqueline falou, a gente não consegue ler? Porque somos analfabetos emocionais. Júlio? André e Júlio. André e Júlio. É interessante essa passagem,
Porque o livro dos Espíritos ele vem nos dizendo, né? Fomos criados simples e ignorantes. Mas o mesmo livro, né, depois de anos, onde está gravada as leis de Deus? Na consciência do ser humano, na consciência do homem, no ser. Ou seja, simples e ignorante, porém Deus está em nós. O germe latente ali. Então, a gente só precisa entender que o anjo ele precisa dessas duas asas, como a gente sempre coloca de uma forma simbólica, alegórica, né? E que essas asas elas vão crescer com o tempo. Que essas leis divinas ela precisa ser plantada, cultivada para crescer e dar fruto. E isso leva tempo em sucessivas reencarnações, porque a gente só aprende através de vivência, né, na existência física, aprende na erraticidade também, e aprende também com os nossos erros. Essa bifurcação, vai por aqui, não vai por aqui, nós temos o livre-arbítrio, mas mesmo quando tomamos o caminho errado, porque e erramos, é necessário esse erro para que haja o aprendizado. Então, esse germe, esse Deus que está em nós, ele está latente, ativo, nos impulsionando, né, a cada encarnação a aprender como ser rico, a aprender como ser pobre, a aprender como ser belo, a aprender como ser defeituoso. Tudo é Deus criando folhas e fruto em nós. E tenho dito como diz o Júlio. Boa noite, meus amigos. A gente chega meio que de paraquedas, mas pega o conteúdo, o contexto, né? E no contexto eu diria que nós estamos na caminhada do amadurecimento. Essas compreensões elas vão crescendo em nós na medida que nós vamos experienciando todas essas coisas, como disse o André, vamos tomando contato com essas informações, com esses ensinamentos, e aí é que nós vamos nos dando conta, nos conscientizando, ampliando a nossa capacidade e caminhando, desenvolvendo as nossas asas para caminhar como nos ensina Emmanuel. Eu acho que cada coisa a seu tempo. E agora está chegando o nosso tempo. A espiritualidade já nos informou sobre isso. Né? É uma questão de tempo. Não tinha como ser antes. O momento é agora. Tenho dito. Mais alguém? A Jaque, quando comentou que a gente não lê direito, mas de acordo com o aperfeiçoamento, até as pequenas coisas erradas que a gente faz, a gente fica incomodado, porque alguma coisa lá dentro na consciência está cobrando. Você sabe da lei e você está fazendo errado. E isso incomoda. Então, a gente precisa realmente crescer, né? Espiritualmente, vai evoluindo, vai se aperfeiçoando para perceber essa leitura, né? Mais alguém? Até porque, só complementando o que a Patrícia disse, num dado momento, num dado estágio da nossa vida, esses equívocos não nos incomodam. A partir do nosso amadurecimento, eles começam a nos incomodar. Passa batido e não nos incomoda. Graças a Deus que é assim, né, gente? Mas tem mais alguém? Não, pode continuar. É interessante isso que a Jaque falou, Patrícia, todos vocês estão falando, porque o Haroldo Dutra, numa palestra dele, ele diz o seguinte, que a primeira revelação trabalha com a humanidade na idade infantil. A primeira revelação. A segunda revelação trabalha com a humanidade na maioridade espiritual. E que a terceira revelação, que é o Espiritismo, vem trabalhar com a idade da maturidade espiritual. Então, nós já estamos, sim, na maturidade espiritual. Que já é a terceira revelação. Mas acho que cada um num degrau ainda, né?
Ainda não está a humanidade toda. Não aí, tá muito... aí são as escalas espirituais, né? São as Isso. escalas espirituais. Mas nós já estamos na maturidade espiritual. Se a gente não perceber, a gente vai madurar demais, vai cair do galho. Vai apodrecer aqui na Terra. Não, e o que acontece se nós passarmos do ponto, nós vamos lá para trás de novo. A escada rolante é como se estivéssemos na escada rolante, mas andando para trás, né? É isso aí. Não, ainda bem que a gente não regride, né, Paulo? Senão, não, mas a gente regride aí, a gente não vai regredir, não. Nós estacionamos, mas é que nem se você estivesse na escola. Você repetiu de ano, vai voltar para o planeta lá. Se você continuou persistindo, você está estacionária. Você não avança, né? Estaciona. Mas não tem mais condição de continuar num planeta que já está à sua frente, que você não quer caminhar com ele. Porque, assim como os espíritos, os planetas também têm a sua evolução. Então, nós vamos ficando para trás de alguma maneira, mesmo estacionado. Né? Porque nós estamos repetindo a classe, permanecendo na teimosia espiritual, porque nós somos teimosos, gente, nós somos. Nós sabemos o caminho a trilhar, mas continuamos persistindo na mesma situação. Quem quer falar? Não, a Carminha colocou uma mensagem aí no bate-papo, deixa eu ler. Ela escreveu, podemos perder o trem da história. É isso aí. É isso aí. E isso é importante, porque nós estamos sempre dando uma desculpazinha para nossas comodidades, porque são comodidades, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A verdade é essa, né? Choveu, você já não quer ir na academia. Se choveu, poxa, eu vou pegar o Uber em vez de eu pegar o trem. Às vezes não tem nem dinheiro para o Uber, mas e por aí vai, N situações, né? Botei assim, mais de forma prática. Então, nós vamos agora para o próximo slide. Esse é o 5º, já? Esse é o 5º agora. Quem pode ler? Posso ler? Vou ler, tá? Pode ler, Cá. Quando deixamos de lado o nosso verdadeiro âmago, esquecemos quem somos realmente e passamos a viver distanciados de onde saímos, da casa paterna. Perdidos porque fomos expulsos do paraíso, ou seja, separados da essência divinal. Vivemos adormecidos, sem a consciência clara de quem somos, o que e por que fazemos as coisas. Vivemos arrastados pelos instintos, praticamente inconscientes, apartados do eu, essência que preside nossa vida interna e externa. Então, não é o que acontece com a gente? Nós acabamos nessas desculpas, nesse desculpismo nosso eterno, né? Nos deixamos de lado o nosso verdadeiro âmago, nossa essência, esquecemos quem somos realmente. E passamos a viver distanciados de onde saímos, da casa paterna, dessa pureza espiritual, né? Porque fomos expulsos para isso, ou seja, separados da essência divinal. E aí vamos nos afastando do que é divino em nós. Porque cada vez nós podemos estar em que função for, em que religião for. Mas se nós continuamos a cometer os erros, nós continuamos afastados. Nós só temos a casca. A essência não existe. Se nós não colocamos em prática, é o que nós aprendemos. Isso lembra a parábola do filho pródigo, né, Maria Paula? Que é a história da humanidade, de todos nós, né? Vamos buscar lá, não percebemos a riqueza que nós temos, né? A nossa herança real divina, né? E vamos querer encontrar lá fora o que a gente já tinha, né? O que está dentro da gente. Com certeza. Aí quando damos pulo na água, voltamos. Voltamos correndo, né? Para começar tudo de novo. Aí nós acabamos acontecendo de novo, eu vou falar da Covid, porque realmente isso me veio agora.
Porque aí nós somos submetidos a esse monte de situações que nós temos que vivenciar para apanhar, para apanhar na... Eu ia falar uma palavra que não se deve falar, tudo bem. Nós temos que apanhar para aprender, né, com a situação. Viver essas situações difíceis, complicadas, perder entes queridos com essas doenças, e N situações que nós vivemos hoje em dia, porque só assim nós aprendemos. Na dor. Porque nós esperamos para dar o passo de começar a nossa modificação de fato, né? A pôr em prática, né? Porque nós podemos, mas eu hoje estou melhor, eu estou sentado lá, eu estou trabalhando na casa espírita. Isso, se for só isso, também não é o suficiente. Nós temos que ter a modificação na prática mesmo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Pode falar, Júlio. Mas tudo isso, Maria Paula, não seria parte da nossa caminhada? Né? Atrapalhou aqui meu raciocínio. E tudo isso eu penso que faz parte da caminhada de cada um de nós enquanto seres. Né? O nosso caminho de volta, essa nossa religação. E aí a gente experiencia todas essas coisas mesmo. Vai gastar a sua parte da sua herança e aí dá com os burros na água e volta. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa da senda evolutiva pelas quais nós temos que caminhar. É uma ideia, né, que foi me ocorrendo enquanto você falava. Sim, faz parte. Mas nós temos que começar com gotas homeopáticas e acrescentando mais atitudes na nossa vida. E nós ficamos procrastinando isso, nós ficamos jogando para frente. Entendeu? Nós damos sempre uma desculpa para não tomar uma atitude a mais na nossa vida. Não é claro que nós, numa vida só, não vamos fazer toda essa modificação, mas nós temos que começar de um ponto, nós temos que ter outras atitudes, começar a praticar esse amor que Cristo deixou, esse ensinamento que Cristo deixou. E nós temos dificuldade com isso. Nós estamos sempre jogando para frente. O intuito não é de que nós fiquemos entrar em depressão porque eu não faço isso, não. Mas o conhecimento de nós mesmos, nosso autoconhecimento, perceber onde eu posso melhorar, que pouquinho eu posso estar fazendo hoje para modificar essa característica da minha vida, esse comportamento que eu ainda tenho que corrigir. Então, o que eu posso fazer a mais pelo outro que eu ainda não estou fazendo, mas eu já posso fazer? E às vezes nós não fazemos, né? Existem N situações que eu poderia estar descrevendo aqui, mas e aí eu vou fazer umas perguntas para a gente. Qual seria o grande orientador? Tem mais alguém? Eu só ia completar, Paula, rapidinho, para você não perder o raciocínio. Em cima disso que o Júlio já falou 2 vezes, sobre o nosso trajeto, né? Esse caminho que a gente está percorrendo. É uma coisa que eu tenho pensado muito, e quando eu olho para a minha vida, né? Eu acho que a gente olha para trás e fala e pensa, né? O quanto que a gente já caminhou e ainda falta muito, mas, né? A gente consegue ver um progresso, ainda que pequeno, né? E todas as pessoas que passaram na minha vida que me ajudaram a avançar um pouquinho, né? Que me apresentaram a doutrina, pessoas que me ajudaram, que seguraram na minha mão na hora que eu precisava. E eu acho que até eu falei isso uma vez com você, sobre, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas as pessoas não estão naquele momento de fazer o aprendizado, ou de segurar na sua mão, porque você está oferecendo a mão e ela não está vendo, não está conseguindo, sabe, vislumbrar ali uma possibilidade de mudança, porque é isso que o Júlio acabou de falar, cada um tem o seu tempo, está fazendo, está percorrendo, vai chegar lá, mas não é esse momento ainda. E às vezes a gente sofre, né? E eu falo por mim quando eu olho para algumas situações que às vezes
me sinto impotente, né, de mudar, mas eu penso, gente, não tem jeito. É o momento daquela pessoa passar por isso e eu não tenho como evitar. Né? Você acabou de falar também uma coisa muito importante. A gente está se disponibilizando o suficiente? A gente está ali, está se oferecendo, está tentando fazer a nossa parte? Então, não vamos sofrer se não conseguirmos, né? Mas é buscar fazer, né? Sim. Oferecer ajuda. E aí, cada um vai olhar, às vezes ele fala, cara, quando a pessoa chega lá na frente, ela vai olhar para trás e fala, olha o que eu perdi de oportunidade porque eu não soube aproveitar. Mas ela viveu aquilo ali. Não vai ter jeito, porque a gente não vai poder viver pelo outro aquilo que ele precisa passar. Né? E isso eu tenho falado muito para mim, porque é uma coisa que me faz, às vezes, sofrer. Poxa, a pessoa não aprendeu com os erros do outro, né? Não viu o que o outro passou? Por que não se mirou nesse espelho? Não aprendemos por osmose, não adianta. Tem coisas que a gente precisa passar para poder avançar. Com certeza. E é importante dizer também, Paula, que é exatamente por essas razões é que nós nos reunimos aqui. É que nós nos reunimos em noites como essa, em nossas noites de quarta-feira, para tratar dessa questão, para que a gente possa trocar essas experiências e crescermos juntos e ver a experiência que o outro está trazendo. Eu acho que é exatamente isso que o Mestre espera de nós, enquanto guia e modelo da humanidade. Tem uma música do Tim e Vanessa, que se chama Luzes da Luz. Né? Então, luzes nós, da luz Deus. Então, luzes da luz. E tem uma parte que diz assim, as luzes querem, anseiam a mãe luz, luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É uma música muito bonita. Então, dentro desse contexto da gente se afastar e a gente às vezes se vê perdidos e a certeza que nós temos que quer queira, quer não, nós vamos caminhar, nós vamos ser perfeitos, uns como um rio que dá várias voltas, outros que vão direto ao grande oceano, ou seja, a luz indo até a luz maior, mas quer queira, quer não, algo em nós, porque a própria consciência, a própria lei divina, por estar dentro de nós, vai chegar um momento que vai nos impulsionar, né? Nos dizendo, chegou o momento, chega, você precisa começar a mudar a sua conduta, a mudar a sua postura e começar a caminhar. Então, é importantíssimo isso também. Mais alguém? Pode continuar, Paula. E o importante é esse despertar, ou essa tomada de consciência. Não é ficar pensando, eu tentei ajudar aquela pessoa ali, nós fizemos a nossa parte, nós tentamos. A pessoa é que não estava no momento dela de aproveitar essa oportunidade. Aí a culpa não é nossa. E não é fazer o impossível, não é? Porque é o que eu falei no início, que a dona Regina falou. Nós não vamos modificar todas as situações. Nós não vamos resolver todos os problemas. Mas, às vezes, uma passada ali, fala assim, não, eu vou levar uma garrafinha com água para aquele indivíduo ali, está o maior calor. Claro que nós temos que ver a nossa segurança, claro. Mas, às vezes, é uma coisa simples que nós evitamos fazer, né? E o importante é o despertar. E depois desse item, essas reflexões, elas vêm nos fazendo nos trazendo resultado, que é o seguinte, o grande orientador. Quem seria o grande orientador? A voz da própria alma. A religiosidade, um valor que não tem preço. Não tem preço as informações que nós estamos tendo na nossa doutrina. Não tem nada que pague isso que nós estamos recebendo de Deus. O enigma a ser desvendado, a própria existência. A nossa existência que nós temos que desvendar. Perceber em nós o que nós
precisamos aprender ainda, né, conquistar. O pior empecilho, qual seria? Não agir com naturalidade. O melhor dia para mudar? Hoje. O único fracasso? Aquele com o qual nada se aprende. O mais perigoso dos erros? Querer acertar sempre. Nós não vamos acertar sempre, é óbvio. O egoísmo? Estado natural e transitório dos seres humanos. O mais generoso dos sentimentos? O auto-perdão. A emoção que corrói? A mágoa. A vida sem amor? Um profundo desânimo. O maior de todos os riscos? Nunca querer correr riscos. O presente mais querido? Amar e ser amado. A raiz de todo bem? O respeito a tudo e a todos. Então, essas são algumas indagações, e viriam mais e mais e mais, que nós temos que ter em nossa mente, gravar em nosso íntimo. E agora eu vou pedir para a Jaque passar para o sexto. Né? O sexto, né? Slide. Já está. Quem pode ler? Vamos lá. Para abolirmos o cativeiro da ignorância, que nos impede de desvendar o livro sagrado ou Imago Dei, ou a Imago Dei, imagem de Deus, a Imago Dei, que reside em nós, é preciso integrar a compreensão do mundo exterior com o divino existente no reino interior. Não se alcança a luz do Espírito, nem por osmose ou símbolo, nem através de cerimônias ou determinações das autoridades religiosas, e sim entesourando os valores e as experiências provenientes da própria busca íntima. Então, nós temos aí, né, um roteiro para nós abolirmos o nosso cativeiro, para sairmos do cativeiro da ignorância, né? Procurarmos a imagem de Deus em nós, nos ligarmos, né, com esse mundo, compreensão do mundo exterior com o divino existente no reino interior. E, claro, nenhuma autoridade religiosa ditando regras ou não vai nos ensinar a colocar em prática isso, mas sim a nossa própria busca íntima, o nosso autoconhecimento. Aí que vem entra o autoconhecimento, a necessidade de nós percebermos em nós o que tem que ser mudado, como dar o primeiro passo, de que forma começar, como nós podemos, né, no conjunto em que onde nós estamos ali agregados na nossa casa, nós podemos ser mais úteis, nós podemos estar agregando valor. E na nossa vida pessoal, o que nós podemos estar modificando e melhorando. Então, eu vou ler só um trechinho aqui de um livro também que eu gostei muito. Gente, esse trecho eu tirei do livro Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. É um livro que eu gostei muito. Eu tenho algumas folhas. Uma nova forma de viver. Desculpa, o nome do livro é Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Né? Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Eu sempre gostei muito de Hamed. E ele traz aí essas orientações para nós. E eu vou ler só para finalizar aqui um trecho que nos diz o seguinte. O Evangelho é um roteiro luminoso de conexão com a essência. Jesus era um médico de almas que falava ao coração dos enfermos, propondo uma modificação das crenças, dos pensamentos e dos sentimentos.
que resultava em uma mudança de perspectiva de vida e, consequentemente, de atitudes e de roteiros existenciais. O mestre, ao analisar uma história humana ou ao interagir com o enfermo do corpo ou o doente da alma, dirigia-se ao espírito imortal. Consolava a personalidade, mas logo depois falava ao ser eterno, evocando o despertar das virtudes em seu coração, sensibilizando-o com seu amor contagioso e com suas lições magnas a respeito da vida espiritual. Então, que Jesus possa estar nos orientando, que nós possamos estar pegando esse livro maravilhoso que é o Evangelho e estar estudando e pondo em prática nas nossas vidas. Eu espero que a mensagem tenha acrescentado mais um pouco no dia de hoje. Obrigado pela paciência de todo mundo. Obrigada pela colaboração de todos os colegas. Tem mais alguém para falar? Se não tiver, pode colocar a música. Ninguém levantou a mão para falar. Então, eu vou colocar a música. Depois o André vai fazer a nossa prece final. Uhum. Não existe um mar que eu não vou atravessar nessa vida. Nenhum obstáculo vai me bloquear minha saída. Se um dia morrendo de medo fugir, fui embora. Desprezei minha vida inteira, só sabe quem chora. Até despertar o melhor em mim e poder novamente ser feliz. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte com as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fez da minha vida um novo começo onde era o meu fim. Existe um mar que eu não vá atravessar nessa vida. Nenhum obstáculo vai me bloquear a saída. Se um dia morrendo de medo fugir, fui embora. Desprezei minha vida inteira, só sabe quem chora. Até despertar o melhor em mim e poder novamente ser feliz. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte com as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fez da minha vida um novo começo onde era o meu fim. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez.
as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão, fez da minha vida um novo começo onde era o meu fim. Existe um lugar. Neste momento, Jesus, um momento de alegria, que nos reencontramos novamente, todos os nossos irmãos aqui. Então, para nós em particular, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta doutrina que nos fortaleceu e que nos fortalece, e que nos mostra o caminho, assim como diz a canção, para que possamos mostrar o melhor dentro, o que há de melhor dentro de cada um de nós. Te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade de, nesta presente encarnação, termos tido a felicidade de ter este entendimento desta doutrina de luz. Mas te pedimos, Senhor Jesus, não deixe de estender a mão a nós, aprendizes que somos falidos e sedentos desse teu amor, para que possamos colocar o máximo de nós, exemplificando estes ensinamentos através das nossas ações. Mas se assim não nos for permitido, Senhor Jesus, que endereçamos um olhar, uma palavra de conforto, porque o irmão, quando vem estendendo a mão, ele já está caído, já está humilhado, o orgulho já está no chão. Que possamos pelo menos dizer que existe um Deus, que existe um Pai, e que Ele não abandona e não desampara nenhum dos seus filhos. Felizes somos nós, que hoje temos esse entendimento, e que possamos colocar todos os ensinamentos da noite de hoje, para que sejamos um pouquinho melhor, para que exercitemos a pureza em nós a cada dia, mostrando o que há de melhor em nós, para que aqueles que se aproximem de nós vejam a beleza dessa doutrina de luz. Por fim, pedimos, Senhor Jesus, que ampare o nosso planeta, ampare o nosso Brasil, ampare, Senhor Jesus, todas essas famílias que passam hoje por este momento de sofrimento e dor. Tristeza e lágrimas é o que envolve o nosso planeta. Mas essa doutrina também nos conforta, nos dizendo que tudo está certo. Mesmo assim, ampara-nos, Senhor. Nos dê força para passar por estes momentos difíceis. Te pedimos nesse momento que nos dê a permissão para que possamos encerrar os trabalhos desta noite, abençoando a todos os nossos irmãos que hoje não puderam estar, amparando e iluminando a cada um de nós e nossos familiares. Que assim seja, Jesus. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Paula, por ter abraçado aí esse convite, né? Porque a gente, vale lembrar, né, que a gente teve que retomar os nossos estudos virtuais na segunda-feira, devido ao aumento de casos, né, no nosso estado. Isso está refletindo na nossa casa, porque os nossos palestrantes presenciais, né, estão apresentando dificuldade. No caso, o Júlio, a Carminha, que é também do grupo de risco. Então, a gente precisou retomar esse estudo virtual e a Paula
aceitou aí esse convite, né? Meio pressionada, né, Paula? Mas colaborou aí com a gente. Mas eu que agradeço a oportunidade. E se saiu muito bem, Paula. Parabéns. Espetacular. Muito bem mesmo. Obrigada. Vou encerrar a gravação.